Colossenses, capítulo 2. Nós vamos nos atentar nessa noite, do versículo 8 ao versículo 15. Leamos a palavra de Deus. Diz assim: cuidado, que ninguém vos venha a enredar com sua filosofia e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo. Porquanto nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Também nele estáis aperfeiçoados. Ele é o cabeça de todo principado e potestade. Nele também fostes circuncidados, não por intermédio de mãos, mas no despojamento do corpo da carne, que é a incircuncisão de Cristo, tendo sido sepultados juntamente com ele no batismo, no qual igualmente fostes ressuscitados mediante a fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. E a vós outros, que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com ele, perdoando todos os nossos delitos, tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu-o inteiramente, encravando-o na cruz, e despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. É por isso, meus irmãos, que nessa noite nós vamos ver um triunfo na cruz. O triunfo de quem? De Cristo. Antes, é bom a gente entender que Paulo, nesses poucos versículos, ele traz para a sua linha de argumentação vários aspectos da teologia, se assim pode dizer. Nós temos aqui, por exemplo, a dupla natureza de Cristo. Nós temos aqui a doutrina do pacto. Nós temos aqui o batismo. Nós temos aqui a imputação de justiça e expiação. Tudo isso nesses pequenos versículos. O apóstolo Paulo, ele usa esses argumentos para erradicar de uma vez por todos aqueles que estavam tentando viver uma fé cristã no qual Cristo Jesus não era suficiente. A tônica do livro de Colossenses, da Epístola aos Colossenses, é: Cristo é suficiente. Jamais esqueçamos dessa tônica. Na verdade, é a tônica da fé cristã. Cristo é suficiente. Cristo é suficiente. É sempre isso. Mas nós não podemos nos deparar com o livro de Colossenses e acharmos que existe entre nós e os colossenses uma distância abismal. De maneira em que eu só vou me relacionar com o livro de Colossenses intelectualmente. De maneira que eu já sou maduro o suficiente para cair nos erros que os colossenses estavam sendo tentados a cair. Porque a fé cristã, desde a nossa regeneração até o momento em que nós deixamos este mundo, nós seremos tentados. Não achemos que vamos viver uma fé cristã em que a nossa carne, Satanás e o mundo não vão tentar nos arrancar do caminho. É assim que o apóstolo Paulo começa essa sessão. Lembremos do que Vinícius expôs semana passada, o versículo 6 ao versículo 7, em que o apóstolo Paulo diz: ora, como recebestes Cristo Jesus, o Senhor, andai nele radicados, edificados e confirmados na fé, tal como foste instruído, crescendo em ações de graça. E como começa o versículo 8? Cuidado. Cuidado. Não é porque vocês já experimentam benefícios de Cristo que vocês podem viver uma fé cristã relaxadamente.
acreditando que a mente de vocês está incólume às tentações do maligno. Acreditando que os falsos mestres que surgem no seio da igreja já não são capazes mais de te tirar do caminho. Jesus alertou isso várias e várias vezes. O apóstolo Paulo alerta isso em Atos dos Apóstolos, em suas epístolas. Porque, meus irmãos, falsos mestres surgem em nossos meios. O apóstolo Paulo está falando aqui de falsos mestres muito bem ardilosos, articulados, como o nome disso expôs na semana passada. Não é um falso mestre que vai chegar e vai dizer: esqueça Cristo, apostate da fé cristã, chega de servir esse Senhor, venha para outro Senhor. O apóstolo Paulo não está falando isso. Ele não está dizendo que esses falsos mestres estão falando: saia do caminho de Cristo. Ele só está dizendo uma coisa: olha, você precisa de algo mais. É por isso que ele começa: cuidado que ninguém vos venha a enredar. Essa palavra aqui vem do termo grego que poderíamos também traduzir por raptar, por sequestrar. E linkando com o que o irmão Vinícius expôs na semana passada, significa que, olha, cuidado, tudo bem, vocês estão andando nele, em Cristo, tudo bem, vocês estão radicados nele, tudo bem, vocês estão edificados nele, vocês estão confirmados na fé, mas não vos esqueçam que existem falsos mestres que estão no seio da igreja para tirar as suas raízes, para tirar vocês do verdadeiro caminho. Eles existem. E eles estão no seio da igreja de Deus. E ninguém foi enganado quanto a isso. Cristo advertiu de que a igreja dele, a igreja visível, não a igreja invisível, a igreja visível teria réprobos aqui dentro. E nós, a nossa fé, os verdadeiros filhos de Deus são provados. Cuidado. A fé cristã não é um playground, não é um parque de diversões, não é algo fácil, não é algo que eu não preciso me preocupar mais. Agora eu vou me recriar na fé cristã. Agora eu vou viver porque eu já sei tudo. Cuidado. Muito cuidado. Cuidado que ninguém vos venha a enredar. E como que esses falsos mestres fazem isso? Com sua filosofia e vãs sutilezas. Aqui o apóstolo Paulo ele não está indo contra a filosofia. Ele diz o que? Ele diz o que? Enredar com sua filosofia. Sua filosofia. Então o que o apóstolo Paulo está dizendo aqui é que esses homens, eles têm uma corrente de pensamento. Esses homens têm uma articulação argumentativa. Eles são o quê? Eles são pessoas com uma boa retórica. Eles são pessoas que te convencem com o palavreado. Foi o que Vinícius expôs na semana passada, quando ele disse assim, versículo 4, assim digo para que ninguém vos engane com raciocínios falazes. Ele novamente volta. Por que o apóstolo Paulo já disse isso no versículo 4? E agora no versículo 8 de sua epístola, novamente ele volta a alertar contra esses falsos mestres. Por quê, meus irmãos? Não é uma luta fácil. Não é simples. Porque eles vêm com sua filosofia, eles vêm com suas vãs sutilezas. Isso aqui é muito importante. Eles são sutis. Eles são sutis. E aqui a gente tem que lembrar o contexto em que esses colossenses estão querendo voltar a práticas judaizantes. Nós já lemos aqui que o apóstolo Paulo veio trazer a circuncisão de Cristo.
A circuncisão de Cristo. Então existem práticas aqui. O próprio apóstolo Paulo já vai dizer conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo. Então essas vãs sutilezas era usando os seus sofismas para interpretar a Bíblia, para interpretar a realidade. Então imaginemos, por exemplo, um dos possíveis argumentos é: o próprio Cristo não falou que se a vossa justiça não exceder a dos fariseus de maneira nenhuma, vocês herdarão o reino dos céus? Vocês não são circuncidados. Vocês não praticam as obras que os fariseus praticaram. É necessário. Cristo falou. São sutis. Eles são sutis. Vocês começaram na fé, mas espera aí. Para vocês serem crentes perfeitos, é necessário algo mais. Não Cristo, só Cristo. Não, calma. Calma. Existem essas regras aqui. Se fizer isso, Deus vai te amar mais. Eles são sutis. Cristo não é suficiente se você fechar a porta do seu coração. Não, aí Cristo não é suficiente para você não. São sutis, os argumentos sutis continuam até hoje. Mas a igreja cristã, por viver nesse eterno recreio, são levados. E a maioria das igrejas cristãs estão hoje enredados nessas vãs sutilezas. Infelizmente. O apóstolo Paulo ele continua dizendo: conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo. Esses homens que estão chegando, tentando enredar vocês no caminho, eles não vão dizer que é a ideia da cabeça deles, que é a minha forma de pensar, muito pelo contrário. Eles vão vir com argumentos tradicionais. Eles vão discorrer em seu discurso argumentativo de que é algo histórico. Não, o que eu estou ensinando para vocês, Colossenses, é algo muito antigo. É uma tradição. Não importa. Nós vimos hoje na EBD, em Mateus 15, em que Cristo vai dizer que os fariseus invalidavam a palavra de Deus, invalidavam a lei de Deus com as suas tradições. Eles eram hipócritas. A tradição jamais está em pé de igualdade. A tradição jamais deve ser a lente para interpretar a palavra de Deus, para entender quem é Cristo. Não. Conforme os rudimentos do mundo. Essa expressão rudimentos do mundo é aplicada também no final da perícope, do capítulo, na verdade, e também em Gálatas 4. O que significa isso? Se nós viermos aqui e lemos o versículo 20 e 21, nós vamos entender o que é rudimentos do mundo. Paulo vai dizer: se morreste com Cristo para os rudimentos do mundo, porque, como se vivesses no mundo, vos sujeitais a ordenanças, não mais useis isto, não proveis aquilo, não toqueis naquilo outro. Ele vai buscar o seu argumento. Então, rudimentos do mundo é aquilo que na antiga dispensação, é por isso que nós falamos que nessa perícope o apóstolo Paulo está trabalhando a doutrina do pacto, o pacto da graça. Ele está relembrando aspectos da antiga dispensação, como está em Gálatas 4. Rudimentos do mundo é aquilo em que a doutrina, uma verdade espiritual, vinha envelopada em aspectos de figuras terrenas. Como assim?
Não manuseis isso, não toqueis naquilo, não comais aquilo outro. Lei cerimonial. Rudimentos do mundo. Que era um aio até Cristo, como está em Gálatas. A lei cerimonial, os objetos do templo eram separados. Olhos eram separados. Ou seja, uma verdade espiritual envelopada em uma figura terrena. Para ser didático a quem? Ao povo. Ao povo. E sempre que Cristo não é suficiente, isso volta. Isso volta. O nosso país é um exemplo disso. Em qual aspecto? Deus vai ouvir mais a sua oração se você estiver no alto de um monte do que se estiver trancado no seu quarto. Rudimentos do mundo. Ele pega algo que é do mundo e dá um valor espiritual na nova dispensação. Como se Cristo não tivesse vindo. Como se nós não chegássemos ao trono da graça pelos méritos de Cristo. É como se os meus esforços é que fizessem com que Deus ouça a minha oração. É a forma como eu oro, é a forma como eu articulo os meus argumentos, é como se eu estivesse persuadindo Deus. Não, eu não me achego a Deus Pai por Cristo. Não. Por quê? Porque quando nós falamos que uma coisa é superior à outra, que não está na Bíblia, eu estou dizendo que Cristo não é suficiente. São vãs sutilezas. E a gente poderia aqui elencar várias vãs sutilezas no cristianismo de hoje. Várias e várias. Que diz, Cristo não é suficiente. Você precisa disso. Ou para ser salvo, ou para ser um crente melhor. E o apóstolo Paulo que fala que a característica desses homens, que com sua filosofia e vãs sutilezas tentam enredar, raptar os homens do caminho, é conforme tradição, rudimentos e a negativa, e não segundo Cristo. O apóstolo Paulo ele está botando um balanço aqui. Agora ele vai mostrar a suficiência de Cristo. Enquanto esses homens estavam dizendo que vocês precisam disso, eu falo, esses homens estão longe de Cristo. Vamos lembrar quem Cristo é. Vamos lembrar o que Cristo fez. Vamos lembrar o porquê vocês estão aqui. Vamos lembrar. E ele vem no versículo 9, explicando. Porquanto nele, em quem? Em Cristo Jesus, habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Também nele estáis aperfeiçoados. Ele, o que ele é o cabeça de todo o principado e potestade. Depois ele vai falar a obra de Cristo. Ele já falou aos Colossenses o que Cristo fez. Ele já falou quem Cristo é, no capítulo 1, que Cristo é o primogênito de toda a criação. Ele já disse que Cristo é aquele por meio de quem todas as coisas foram feitas. Ele é o princípio, ele é o fim, tudo foi feito por ele. Ele é o Senhor da criação. Colossenses está mostrando a suficiência de Cristo. E Colossenses agora, o apóstolo Paulo vai dizer que nele habita corporalmente a plenitude da divindade. Ele está dizendo que o Deus homem é quem está regendo as nações, é quem está regendo o seu povo. Ele está dizendo, a segunda pessoa da Trindade que eu já vos falei no capítulo 1, que eu já disse que ele criou tudo, ele encarnou, o Filho de Deus encarnou, e nele habita corporalmente a plenitude da divindade. Vocês querem subjugar a vossa carne, querendo enfraquecer a carne de vocês com obras da lei, achando que o problema de vocês é a carne, é o material,
é o material que é o problema, não é o problema de vocês. O problema de vocês é o coração. O problema do homem está no seu coração, está na sua alma. E Cristo vem e encarna para redimir corpo e alma. Cristo não redimiu só a nossa alma, Cristo redimiu o nosso corpo. E hoje, neste exato momento, Ele é o cabeça de todo o principado e potestade. O Deus homem. Aquele que é 100% Deus e 100% homem. O varão, o filho de Davi, está no alto dos céus recebendo todo o louvor e glória dos anjos. Mas aqui o apóstolo Paulo, como nós vamos ver na seguinte argumento, esses principados e potestades, aqui está mais relacionado aos demônios. Também. Porque ele é o cabeça. Lembremos essa diferença. A cabeça, igreja. A cabeça está ligada, é a cabeça do corpo. O cabeça está ligado à autoridade. O cabeça. Cristo tem autoridade sobre os demônios. Satanás é o cachorrinho de Cristo. É só Cristo puxar por ele que Satanás volta. Cristo tem poder sobre o inferno. Cristo tem poder sobre os anjos, tanto os eleitos, quanto os caídos. E aqui é uma verdade muito interessante que o apóstolo vai dizer no versículo 10 no início. Ele vai explicar depois como. Ele vai dizer, também nele estáis como os cristãos estão. Como? Estáis aperfeiçoados. Nele vocês estão aperfeiçoados. Não se esqueçam disso. Para eu ser perfeito eu preciso disso. Não. Em Cristo, naquele em quem habita a plenitude da divindade, nele vocês estão aperfeiçoados. É graça. Ele efetua em vós tanto querer como realizar. Não é por obras da lei. O apóstolo Paulo está falando, não no sentido aqui de uma responsabilidade para o progresso na fé cristã. Paulo está falando de uma realidade do já e ainda não, do que Cristo fez na cruz, que nada pode ser acrescentado à obra de Cristo. É isso que o apóstolo Paulo está falando. Ah, mas eu não cresço na fé cristã? Sim. Como? Andando nas boas obras que Deus de antemão preparou. Não é o meu esforço, não é o esforço dos irmãos. Deus preparou de antemão para que andássemos nela. Efésios 2. Efésios 2. Então significa então que eu não preciso fazer boas obras? Você não precisa para ser salvo. Mas os salvos fazem boas obras. Então quer ter certeza da sua eleição? Olhe para a cruz. Quer ver uma evidência? Vamos ver se a cruz está redundando em frutos na sua vida. Se não está, corra para a cruz. Não tem certeza de salvação onde não há boas obras. Não tem. Não tem certeza de salvação em vida, em prática de pecado. Não tem certeza de salvação negligenciando a convocação solene, negligenciando vida de oração, negligenciando leitura da palavra. Não tem certeza de salvação. Não tem. Nenhuma. Porque os salvos, eles se deleitam na lei de Deus. Os salvos, eles amam a palavra de Deus. Eles amam o seu Deus. Para eles é maravilhoso estar com o seu amado no quarto de oração. É isso que os salvos são. É como um esposo e sua esposa, ou um noivo e sua noiva, em que eles não veem a hora do matrimônio,
Somos nós dessa vida. Nós não vemos a hora em que estaremos com Cristo. Nós somos noivas, meus irmãos. E que noiva é essa que não quer estar com o seu noivo? Que não quer estar com o seu marido? Não há disputa aqui com essa doutrina de aperfeiçoado em Cristo para uma vida ímpia na fé cristã. Não há. Não há. Isso fala muito mais a respeito de nós do que da doutrina. O apóstolo Paulo prossegue, recapitulando: porquanto nele, em Cristo, habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Também nele, em Cristo, estáis aperfeiçoados. Não acrescentem nada, vocês não podem acrescentar nada. Vocês não podem. O que é perfeito não pode ser mais perfeito. Não pode. Não pode. Isso é loucura da língua portuguesa. Também nele estáis aperfeiçoados. Ele é o cabeça de todo principado e potestade. Agora o apóstolo Paulo vai para a obra de Cristo. Uma realidade em Cristo. Uma realidade quando nós cristãos estamos em Cristo. A suficiência de Cristo. Novamente, o termo. A suficiência de Cristo. E agora, essa obra de Cristo. Nele também fostes circuncidados. Olha a especificação. Nele foi circuncidado. Não por intermédio de mãos, mas no despojamento do corpo da carne, que é a circuncisão de Cristo, tendo sido sepultados juntamente com ele no batismo, no qual igualmente fostes ressuscitados mediante a fé no poder de Deus. Meus irmãos, ele está falando o seguinte: ele está falando que vocês querem voltar ao sinal da antiga aliança? Vocês querem voltar a se circuncidar? Ou voltar, não, vocês são gentios, vocês nem devem se circuncidar. Mas vocês estão dando valor à circuncisão? Vocês não entendem que a circuncisão era algo próprio da lei para nos conduzir a Cristo? Mas a própria circuncisão, ela não implica em si mesma a eficácia completa de uma realidade espiritual. O comentarista vai até dizer: a circuncisão, ela tirava apenas uma parte da carne, o prepúcio. O despojamento de Cristo é de toda a carne. Vocês querem trocar o despojamento de toda a carne, por causa de um prepúcio? É isso que vocês querem? Não foi sacerdote que fez circuncisão em vocês. Não foi sacerdote. Foi o próprio Cristo. É por isso que aqui é a base da nossa doutrina para que o batismo substitui a circuncisão. É a substituição. Por quê? Porque precisamos de um sinal externo para sermos povo de Deus. Isso é evidente da Bíblia. Se não pela circuncisão, qual? Apóstolo Paulo. Batismo. E a realidade do batismo é muito superior do que da circuncisão. Mas muito superior. Homens, mulheres são batizados. Meninos e meninas são batizados. Não é apenas mais um menino, não é apenas mais um macho, são todos. E a realidade espiritual superior a isso tudo é o despojamento da carne. E aqui a carne é aquela, como o apóstolo Paulo já faz um homem interior e um homem exterior. Esse texto, nós vamos ver na aplicação, que esse texto aqui é uma arma que nós devemos ter nas lutas contra a carne. Nós já somos perfeitos em Cristo. Nós já fomos
fomos despojados do velho homem. Essa é uma realidade. É o que a palavra de Deus diz. São fatos. Juntamente com ele no batismo, no qual igualmente fosse ressuscitados. O apóstolo Paulo está mostrando que a igreja e Cristo estão unidos. Eles estão unidos no sepultamento e na ressurreição. E isso mediante a fé no poder de Deus que ressuscitou, que é Cristo, dentre os mortos. É mediante a fé. E agora vem o que nós não acreditamos. Nós não acreditamos na regeneração batismal. Ou seja, é mágica. A pessoa é batizada e instantaneamente ela é regenerada. Há um novo nascimento. Não. Porque é mediante a fé no poder de Deus. Isso não vem de obras, mas é dom. Um homem pode se batizar 30 vezes, pode ir para o Rio, em Israel, pode fazer o que quiser. Se não for mediante a fé no poder de Deus que ressuscitou Cristo. Isso aqui é muito importante, meus irmãos. A fé no poder de Deus que ressuscitou Cristo dentre os mortos é essa fé que nos ressuscita. E uma realidade que nós esquecemos é que nós já passamos, em certo aspecto, para a primeira ressurreição. Como assim? Isso é muito importante, novamente, porque isso vai ser a arma, além, antes de glorificarmos a Deus, de entendermos quem é Cristo, o que Ele fez por nós, mas também a arma para no dia da tentação. Algumas vezes, quando nós somos tentados, quando Satanás vem, quando a carne vem, nós somos fracos demais. Nós somos muito fracos. Nós, no primeiro golpe, já cedemos e já caímos em pecado. É porque nós não sabemos o que Cristo fez na cruz. Meu povo perece por falta de conhecimento. Nós já passamos para a primeira ressurreição, que é nós estávamos mortos, nossos delitos e pecados. Ele vos deu vida em Cristo Jesus. E por causa dessa primeira ressurreição espiritual, nós vamos ter a segunda ressurreição corporal. E vamos passar, se até lá Cristo não voltar, apenas pela morte. Enquanto os ímpios, enquanto aqueles que estão alheios, eles não têm nenhuma ressurreição e passarão por duas mortes. A morte, agora, o corpo e a alma separados. E depois, a união entre corpo e alma e serem lançados no lago de fogo por toda a eternidade. Essa é a realidade. É disso que Cristo está livrando o seu povo na cruz. Quando nós entendemos o que Cristo está fazendo na cruz, qualquer arma de Satanás é pequena demais. Qualquer arma de falso mestre é pequena demais, meus irmãos. O apóstolo Paulo está mostrando quem é Cristo. Pare de ouvir falsos mestres. Contente-se com Cristo, porque Ele é muito superior do que nós poderíamos sequer imaginar. E a vós outros, versículo 13, e a vós outros, que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne. Aqui novamente, um aspecto duplo. Mortos pelas vossas transgressões, pecados pessoais. Eles estavam em práticas de pecado. Eles estavam em prática de pecado. Eles são gentios. Vós aqui é gentios, tá? Gentios. Estou falando para os colossenses. Gentio. E incircuncisão da vossa carne. Vocês não tinham esperança. Sem Deus, sem esperança. Por quê? Porque vocês não faziam parte do pacto. Então, é morte pessoal, morte por causa dos pecados pessoais. E também morte, ou seja, sem esperança, porque não faz parte do pacto. Na incircuncisão da carne. Ele falou, olha,
Vocês querem a antiga dispensação? A antiga dispensação, ninguém teria pegado para vocês. Primeiro ponto. É isso aqui o número de gentios que se converteram na antiga dispensação. Minúsculo. Minúsculo. Muito pequeno. Muito pequeno. Vocês estarão mortos 2 vezes. Sem esperança nenhuma. Nenhuma esperança. Aí vocês querem largar Cristo para voltar para as obras da lei? É isso que vocês querem? E pela versículo vos deu vida juntamente com ele. Juntamente. Não é apenas ele vos deu vida, mas juntamente com Cristo nós estamos ligados a Cristo. O povo de Deus está ligado ao seu Senhor. Perdoando. Vos deu vida juntamente com ele, perdoando todos os nossos delitos. E agora Paulo se inclui. Ele falou, vos deu vida, perdoando todos os nossos delitos. Ele perdoou os delitos tanto do judeu. O que ele está dizendo? O judeu também precisa de Cristo. E ele vai mostrar agora por que o judeu precisa de Cristo. O gentio precisa de Cristo. A lei serviu para, como nós vimos aqui, deixar o homem inexcusável. A lei serviu para calar toda a boca diante de Deus, para ver que o homem é totalmente depravado. Tanto judeu como gentio. E ele continua mostrando essa realidade no versículo 14. Tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial. O que o apóstolo Paulo está dizendo aqui? Cancelado o escrito de dívida. Ele está usando uma metáfora de cunho comercial na época em que o devedor escrevia as suas dívidas para o credor. Como se fosse uma confissão de que eu devo tal e tal coisa. Mas olha só o que o apóstolo Paulo está dizendo. Não é apenas isso. Ele está dizendo, tendo cancelado o escrito de dívida, como? Como que esse escrito de dívida se manifestava na vida do povo? Que era contra nós, que constava, como constava? De ordenanças, o qual nos era prejudicial. Ordenanças da lei cerimonial. É esse aspecto aqui. É ordenanças na lei cerimonial. Todo dia. Isso falou isso aqui na EBD. Todo dia que o judeu amanhecia e ele levava o seu sacrifício matutino, o que ele estava dizendo? O que aquilo ali estava dizendo? Aquilo ali não era capaz de expiar pecado por si só. Aquilo era um escrito de dívida. Aquilo era um escrito de dívida, porque o judeu estava dizendo, eu mereço ser morto. Mas esse animal está morrendo no meu lugar. Era assim que funcionava. E passava o dia, ele trabalhava, e ele voltava no raiar, ou no findar da tarde, e novamente trazia o sacrifício da tarde. E se ele passasse, dependendo do que ele fosse, dependendo da situação festiva, se ele passasse perto de um animal morto ou qualquer outra coisa, ele ficava restrito da comunhão dos santos. Tudo para mostrar dívida, tudo para mostrar o pecado, tudo para mostrar o quê? Um homem não pode cultuar o Deus Santo. Não pode. Vocês estão admitindo isso. Esse é o tipo de dívida de vocês. Vocês estão admitindo, judeus. Os judeus admitiram. Moisés, a lei cerimonial, foi para mostrar a dívida. Foi para mostrar que o homem precisa de Cristo. Nos conduziu como um aio até Cristo. Voltar à lei mosaica é negar o Cristo. Vocês querem voltar a isso?
na admissão de culpa. O que é isso? É admissão de culpa. No qual nos era prejudicial. Mas o que Cristo fez? Essa é a pergunta. Porque nós hoje somos povo de Deus, somos filhos de Abraão. Porque nós hoje não sacrificamos. Porque nós hoje não celebramos, por exemplo, a Páscoa como um dia sacro, como está ordenado na lei. Como está ordenado na lei. Nós celebramos a Páscoa dominicalmente. Todo domingo é Páscoa para o cristão. Todo domingo é Páscoa. Mas de acordo com a lei cerimonial, nós não celebramos mais. Por quê? Porque nós não estamos aqui, ninguém veio aqui nessa noite e trouxe um cordeiro, ou trouxe qualquer outro animal. E hoje de manhã. Porque acabou a lei cerimonial. Como? Teve um preço. No qual nos era prejudicial. Sem Cristo, era apenas admissão de culpa para a condenação para o inferno. Entendam isso. Sem Cristo, se nós olharmos para a lei sem Cristo, é apenas a admissão de culpa para sermos condenados. É apenas isso. Removeu inteiramente. Cristo removeu todo o escrito de dívida. Ele fez isso inteiramente, encravando-o na cruz. Essa é a realidade. Por que nós somos perdoados? Porque Cristo pegou aquilo que nos era contrário e Ele encravou. Toda vez que um homem cobiçou uma mulher, Cristo cravou em si mesmo. Toda vez que um pai ou uma mãe foi desonrado e a culpa dessa pessoa clamava a justiça, Cristo, para aqueles que creem, expiou inteiramente. Como que o ser humano, hoje nós vemos, não sente culpa? Não é ignorando a culpa. É em Cristo. Um homicida que creu em Cristo, ele não precisa compensar. Olha só, não precisa compensar a sua culpa, porque ela não tem como ser compensatória. Uma mulher que abortou o seu filho, matou o seu filho no ventre, essa mulher não tem como compensar a sua culpa. Ela pode gerar 5, 10, 15, 30 filhos. Nada vai expiar a culpa daquele único que ela assassinou no seu ventre. Uma pessoa pode matar uma criança e criar um orfanato depois para compensar a sua culpa. A culpa ainda estará nesta pessoa, tanto na realidade de Deus, como na realidade da alma dessa pessoa. E é isso que a nossa sociedade não entende. As pessoas estão cada vez mais se sentindo culpadas porque acham que a fé ou que a vida é possível ser compensatória. É possível, se eu fiz isso, agora é só fazer aquilo outro, e uma coisa compensa a outra. Não é assim que funciona, não é assim que Deus lida com o pecado. Se não recorrermos à cruz de Cristo, a culpa irá perseguir todas as madrugadas. A culpa irá tirar o sono, a culpa lhe trará ansiedade, a culpa lhe trará angústia, a culpa poderá sim lhe trazer depressão.
Não esqueçamos dessa realidade. Não tem como fugir da culpa. Caim poderia correr para os cantos mais remotos da terra, ainda assim o sangue de Abel clamaria. Requer justiça. O mundo em que Deus criou clama por justiça. Uma justiça que nós não podemos satisfazer.